Tá, então vamos lá. Eu vou explicar primeiro o que que é esse tal desse arcabouço, né? E explicar como é que ele funciona. Então, no arcabouço, o livro ele explica lá na página 28 que o arcabouço é tipo uma estrutura. Então eu vou ler a definição aqui do arcabouço do livro. Um arcabouço ele estabelece a fundação para um projeto completo de engenharia web, identificando um pequeno número de atividades de arcabouço que são aplicáveis para todos os projetos web app, independente do seu tamanho e complexidade. Além disso, o arcabouço ele também inclui um conjunto de atividades guarda-chuva que são aplicáveis por todo o projeto web. Então, o arcabouço, dentro dele, a gente tem duas atividades. São as atividades do arcabouço e as atividades guarda-chuva. As atividades de arcabouço a gente já viu as cinco principais, né, que são comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. Tanto o livro quanto o GeoPL, eles falam que essas atividades eles são de um arcabouço genérico. Então é importante eu frisar isso porque nem todos os projetos vai precisar de ter essas cinco aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá para frente, mas adiantando, nem todo o projeto vai precisar de planejamento e modelagem, por exemplo, tá? Então, essas aqui são de um arcabouço genérico, tá? Nem todo arcabouço vai ter isso, tá? E além das atividades de arcabouço, a gente tem as atividades guarda-chuva. As atividades guarda-chuva também vou explicar um pouco lá para frente. Mas basicamente, um resumo, as atividades guarda-chuva são atividades que o time ele faz meio que de fundo e durante todo o processo. Então as atividades de arcabouço, elas não são realizadas num ponto específico. Tá sempre ali fazendo as atividades guarda-chuva. E aqui tem exemplo de quatro que são as mais importantes, porém tem mais, tá? Não são apenas essas quatro aqui. Essas quatro foram as que a gente estudou. Inclusive também são citadas pelo livro, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem a representação gráfica de um arcabouço. Então, a gente tem aqui o arcabouço. Esse aqui, esse cinza mais escuro seria o arcabouço. No arcabouço a gente tem as atividades guarda-chuva, e aí perceba que ela está envolvendo todas as atividades, porque, de novo, as atividades guarda-chuva elas são atividades que servem de fundo, elas usam para apoiar as atividades que são essas aqui, ó, comunicação, planejamento, modelagem e construção. Por isso que elas estão aqui, são segunda camada, digamos assim. E depois disso você tem as atividades do arcabouço, que são essas aqui de vermelho, que é essa parte branca aqui, certo? Nessas atividades do arcabouço, a gente tem as ações. Ação é basicamente uma série de tarefas relacionadas. Então, um exemplo seria o design. Então, você vai fazer o design do seu projeto, isso é uma ação, certo? Seria aqui uma parte branca, né? E dentro da ação, a gente tem as tarefas, né? É uma série de tarefas. A tarefa ela é uma unidade de trabalho. Então você divide a ação em vários pedaços menores. Esses pedaços menores são chamados de tarefas. Tá? Existem várias tarefas. Existe design estético, design como exemplo aqui, design estético, design de navegação, design de conteúdo. Então aqui, no ação, eu tinha falado design, né? Dentro do design você tem esses designs específicos. Certo? Então, acho que deu para entender o que, que é ação, o que, que é tarefa. Né? E a tarefa seria aqui essa parte mais cinza, aqui, né? Conjunto de tarefas. Beleza. E aqui, né, definindo o que, que são as atividades guarda-chuva. O livro ele fala lá na página 57, fazendo por onde? No Meet, ah tá. Lá na página 57, fala o seguinte: conforme as atividades do arcabouço discutidas nas sessões anteriores são aplicadas para cada incremento, uma coleção de atividades guarda-chuva ocorre no background, ou seja, ocorre no fundo. Então, como eu disse, as atividades guarda-chuva são atividades que acontecem de fundo, certo? Elas só servem para apoiar as atividades de arcabouço, certo? Vamos ver um arcabouço na prática? O livro ele bota lá na página 43 um exemplo prático disso acontecendo. Então, aqui no página 43, deixa eu ver isso aqui. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Quer ver? Pera. Essa parte. Não, não é aqui não. Pera aí, Gabriel entrou. Vou ver se ele tá aqui.
Aí. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, o livro ele vai dar um exemplo prático de um arcabouço acontecendo na vida real. Eu vou ler aqui e aí vocês vão ver como é que funciona essa parte de planejamento, comunicação, modelagem e tudo mais, tá? Então, vamos supor que você tem uma empresa lá, o livro vai falar, quer ver? Vamos supor que você tem uma empresa lá, a empresa quer que você faça um site para eles, né? O livro fala o seguinte: a primeira atividade de comunicação é iniciada. A intenção é definir o contexto do negócio, estabelecer requisitos gerais, criar um conjunto de cenários de uso, negociar necessidades conflitantes entre stakeholders e então dessa informação obter o conjunto de incrementos que vai ser entregado, né? Linhas gerais detalhadas para conduzir essas tarefas são apresentadas no capítulo 4 e 5. Por agora, nós vamos assumir que o primeiro incremento a ser implementado é um web app informacional. Então, aqui é um exemplo de um web app informacional. Tá. Aqui está falando que a empresa ela indica que o web app ele tem que ser implementado em uma semana. E aqui ele fala: embora o tempo é curto, você se compromete ao arcabouço. Na manhã seguinte, você inicia a comunicação para o primeiro incremento, conduzindo um encontro de uma hora, uma reunião de uma hora com os stakeholders. Você obtém uma imagem razoavelmente boa do que é necessário para o incremento. Aí aqui ele está falando que depois da reunião você revisa as suas anotações. Então aqui ele está falando o que ele obteve dessa reunião, né? Da comunicação. Então ele teve uma reunião de uma hora, essa é a comunicação. A partir dessa comunicação, ele vai fazer algumas anotações do que o site informacional vai ter. Então aqui é logo e gráficos, precisa de design estético, um ou dois parágrafos de introdução, uma barra básica de navegação, vai ter aqui a parte de sobre nossas ofertas, nossa tecnologia, a página de contato. Aqui outras questões, o conteúdo informacional vai mudar de acordo com o tempo. Então você tá anotando isso aqui. E essa homepage vai ser o ponto de partida de navegação para o conteúdo e as funções necessárias para os incrementos subsequentes. Então aqui está mostrando essa parte de comunicação, beleza? Então aqui os requisitos para o primeiro incremento são diretos, né? Uma vez que você decidiu seguir o arcabouço, sua próxima atividade é planejamento. Então depois de comunicação vem planejamento. Já que todo o conteúdo existe e nenhuma funcionalidade vai ser implementada nesse estágio, você decide fazer o trabalho você mesmo. E aí, pela próxima meia hora, você cria uma simples linha do tempo. Então, que dia 1, isso aqui que é o planejamento, tá? Na prática. Então, que dia 1, criar um layout de protótipo, coletar e revisar todos os conteúdos CPI e gráficos. Dia 2, usar o protótipo como um guia, construir uma barra de navegação e tudo mais. Aqui ele fala que depois que você faz o planejamento, a modelagem, construção e a implementação, ela se segue pelos próximos 3 e 4 dias. Então aqui, isso aqui tudo é o planejamento que você fez. Dentro do planejamento, você bota a modelagem. Então aqui, essa parte de criar o protótipo e usar o protótipo como guia, isso aqui tudo, isso aqui é a modelagem. Dia 1, isso aqui é a modelagem, criar o protótipo. Usar o protótipo como de guia, iniciar a construção. Então a construção começa no dia 2, tá vendo? Do incremento. Construir a barra de navegação, fazer as áreas de conteúdo, integrar gráficos, links aqui, já está na construção, dia 2 aqui, tá? E aqui no dia 3, ó, ele já faz a implantação. Né? Então dia 2, dia 1, modelagem, dia 2, construção, dia 3, seria aqui o deployment, seria a implantação. E aí no dia 4 ele faz uma pesquisa com stakeholders para feedback e faz modificações baseadas no feedback. Então é basicamente assim que funciona o arcabouço na prática, tá? Acho que ficou bem legal, porque o Biopelli normalmente só passou teoria, né, e não mostrou como é que isso funcionaria na prática. Então vamos para a próximo assunto, que é falar um pouco mais sobre engenharia web, né? Que eu acho que isso pode cair. Então, primeiro eu gostaria de dizer que existe uma diferença entre a engenharia web e a engenharia de software tradicional. Qual que seria essa diferença? A engenharia web, ela enfatiza muito a agilidade.
certo? A gente vai ver já o porquê que ela enfatiza muito a agilidade, tá? Flexibilidade e adaptabilidade. Então, além de ser rápido, o programa ele tem que ser flexível, ele tem que aceitar mudanças muito bem e muito rápido. Ele tem que ser adaptável, porque o, o, no mundo da engenharia web, direto lança nova framework, nova ferramenta, então você tem que ter um programa que vai se adaptar a isso bem, essas tecnologias surgindo. Vamos falar um pouco da engenharia de software tradicional, ela é informal, certo? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. A parte negativa é que é mais desorganizado. A parte positiva é que é menos burocrático o processo, né? Ela é mais intuitiva, ela é mais artística. Então, de novo, dá bem essa ideia de ser mais desorganizado, né? Mas uma vantagem da engenharia de software tradicional é que ela, quando ela precisa ser rápido, quando ela precisa lidar com urgência, ela sabe lidar bem com urgência. Ela não é rápida no geral, mas quando ela precisa ser, ela sabe ser rápida, certo? Por que agilidade? Né? Aqui na página 33, eu quero até abrir essa página, porque, nossa, acho que eu botei as páginas tudo errado, mas eu vou ler aqui mesmo, então. Tem um cara lá que ele fala o seguinte, esse daqui é o autor do livro parafraseando um outro cara, tá? E aí esse outro cara diz o seguinte, a internet mudou a prioridade principal do desenvolvimento do software de o que para quando. Então a prioridade do desenvolvimento era o que e passou a ser quando, com a internet, tá? E o que está dizendo tempo de implantação reduzido se tornou a vantagem competitiva que as companhias líderes buscam. Portanto, reduzir o ciclo de desenvolvimento é agora uma das missões mais importantes da engenharia de software. Então, a agilidade ela se tornou importante. Por que a agilidade? Por causa disso mesmo. Então, as empresas líderes elas buscam velocidade. Então, essa é a resposta que o livro dá. E é literalmente isso aqui mesmo, tá? O livro não fala mais nada de agilidade. Ele só tem esse parágrafo. Falou, João. Até mais. E é isso, tá? Então, beleza. Falei sobre engenharia web. Vamos falar um pouco sobre o processo incremental. Então, dentro da engenharia web, a gente tem essa ideia de processo incremental. O que seria esse processo incremental? É justamente essa ideia de você fazer as atividades básicas do arcabouço repetidas vezes. E aí, em cada vez que você faz, então aqui tem um incremento 1, incremento 2, incremento 3, incremento 4. Para cada vez que você faz, você entrega uma parte do seu produto. Então, no caso do site informacional lá, ele vai fazer uma parte no incremento 1, que é a parte ali principal do home, do sobre, do contato, por aí conforme o negócio vai passando, ele vai fazendo outras partes, incrementos seguintes. Até porque lembra que a empresa ela chegou para os desenvolvedores, no exemplo que a gente estava falando, e ela pediu para o cara fazer o trem em uma semana, né? Nossa, agora eu não vou achar, pô. Brincadeira. Ah, não vou achar. Mas basicamente a empresa pediu para os desenvolvedores fazer os trem em uma semana, né? E não vou achar. Então, obviamente não dá para os caras entregarem tudo em uma semana só. Então o que eles fazem? Eles dividem em incrementos, e aí cada incremento eles entregam uma parte que já é aceitável para a empresa utilizar. E aí as outras partes eles vão entregando gradualmente. Essa é a ideia do incremento, tá? Aqui eu botei o seguinte, essa representação gráfica ela é a representação gráfica do fluxo incremental. Fluxo incremental é diferente de plano incremental, tanto que caiu até uma questão falando sobre isso lá na lista, né? Diferença entre fluxo incremental e plano incremental. O fluxo incremental é isso daqui, é o processo em si, de você ficar fazendo incrementos no seu site, certo? E o plano incremental é basicamente você falar, olha, quantos incrementos o nosso projeto vai ter? Quais serão esses incrementos? E assim em diante. Então, o fluxo incremental está dentro do plano incremental, ele está contido dentro desse plano, certo? Então, essa que é a diferença. O plano
é literalmente o planejamento de como é que vai funcionar isso aqui, essa parte dos incrementos. O fluxo incremental é o processo em si, certo? Então essa é a diferença dos dois aí. Uma coisa que é importante frisar é que algumas empresas elas não fazem um incremento de cada vez. Então, tipo, faz um incremento, depois faz outro, depois faz outro, depois faz outro. O Guilherme usou muito o exemplo da Apple, né? De que a Apple, enquanto ela está fazendo o iPhone, sei lá, 16, ela está fazendo o 17. E isso acontece paralelamente. Então você tem vários incrementos e eles estão acontecendo paralelamente. Beleza? Por que usar a estratégia incremental, né? E aqui cai até uma questão dessa também na lista, né? Tem três razões principais. Porque os requisitos mudam, as mudanças são constantes e o tempo é curto. E aqui eu botei a minha resposta aqui lá da lista, né? Então, primeiro, requisitos mudam. Os requisitos ele evoluem com o tempo, né? Isso não é um problema para o modelo incremental, pois caso um novo requisito surja, então você tem lá o modelo de negócio da empresa, pode acontecer de ela precisar de alguma coisa, ou às vezes surge uma nova necessidade, e aí você precisa do modelo incremental. O modelo incremental ele é perfeito para isso. Porque caso a empresa precisar de um novo requisito, ele poderá ser incrementado num incremento futuro, né? Isso não vai ser problema nenhum, porque você já tem o código lá dos incrementos passados, só precisa adicionar o incremento, aquele incremento novo, aquela parte do código novo. Mudanças constantes. Então aqui, mudanças ocorrem com frequência. Como os incrementos eles são pequenos e rápidos, adaptar o que já é feito é fácil. Você não precisa reescrever o código todo. Então, se acontecer alguma mudança, você basicamente muda uma parte do seu código. Você não precisa reescrever tudo. Você só reescreve a parte que você quer mudar. Então, às vezes, surge uma nova ferramenta no mundo do desenvolvimento web, por exemplo. Ah, se a gente usava MySQL, a gente quer mudar para PostgreSQL. E aí, pô, você não precisa mudar o código todo, você pode mudar só essa parte que faz a interação com o banco de dados. Então, se surgir uma tecnologia de banco de dados nova, você consegue mudar isso tranquilamente com essa questão dos incrementos, tá? O tempo é curto. Isso também não tem problema para o incremento, porque como eu falei, a duração dos incrementos é curta. Então você está fazendo em pedaços muito pequenos o seu programa. Você não está, um incremento vai durar um mês, 2 meses. Não, é questão de uma semana. A gente viu isso lá no exemplo, né? A empresa que entrega o negócio já uma semana já. Só que você consegue fazer isso, né? Se você entregar em partes o programa, né? Já pode fazer isso, se você quiser. Nossa, que eu repeti o gráfico, mas tudo bem. Algumas considerações é que a cada incremento o projeto fica mais complexo. Isso eu estou presenciando na prática. Eu estou fazendo uns projetos de web e realmente, conforme você vai adicionando os treinos, vai ficando mais complexo porque o código fica maior, você não sabe onde é que está os trem, é muito pago, mas é a vida. Tá, então agora eu vou falar um pouco sobre as atividades genéricas. O que são as atividades genéricas mesmo? Comunicação, planejamento, é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Vamos falar um pouco sobre a comunicação primeiro. A comunicação, o Guilherme, ele já falou, é a etapa mais importante. Se perguntar lá qual que é a etapa mais importante, você vai dizer que é a comunicação. Na comunicação, você faz o levantamento de requisitos. E aqui eu dividi duas coisas que você faz na comunicação. Você descobre o que o cliente quer e você define o contrato, certo? Saber o que o cliente quer é você saber o que seu site vai precisar. A gente viu isso lá no exemplo prático, né? O cara ele anotou, olha, vai precisar de uma página sobre, vai precisar de uma página de contato. A gente já viu isso, né? Saber o que o cliente quer. E o livro não falou muito, mas também nessa parte inclui essa parte de definir o contrato. Então, você saber, você definir o que você vai entregar para o cliente. Isso aqui é importante, que o Pérez até dedicou um tempo a falar sobre isso, para você evitar da empresa te passar a perna, que está pedindo o software, né? Porque aí pode acontecer da empresa pedir para você fazer um negócio, e aí você não define o contrato, não define o que você vai fazer, e aí caso a empresa exigir alguma coisa, você não vai poder falar, olha, mas a gente nunca conversou sobre fazer isso. Então, por isso que é importante você definir o contrato aqui nessa etapa de comunicação. Tá, mas como é que eu faço a comunicação bem?
E aqui o Guilherme falou, olha, entrevistas, e a gente viu isso lá no exemplo prático, né? Fez ali uma reunião com o pessoal da empresa, 1 hora, e visitar a empresa. Pode ser o escritório ou então até mesmo a própria fábrica da empresa, para entender como é que o trem funciona mesmo. Aqui tem algumas mais dicas mais gerais. Então, identificar os interessados. Interessado é literalmente, no caso seria os stakeholders. Stakeholders e interessados é a mesma coisa. Identificar a categoria de usuários. Enfim, eu não vou passar por isso daqui não, mas está aqui, tá? Planejamento. Planejamento é basicamente você definir o que será feito. A gente já viu também esse lá no exemplo prático, né? Botou lá, dia 1 fazer isso, dia 2 fazer isso. Então aqui você define os prazos, né? Então aqui eu botei até uma timeline, só que uma timeline mais gráfica, né? Você tem aqui o início, aí você faz marco 1, marco 2, marco 3, marco 4 e assim em diante, tá? Tarefa sugerida por Presnan para o plano de incremento. Uma coisa que eu fiquei até na dúvida, tá? Eu não sei se esse planejamento ele inclui só definir as 3 etapas seguintes, que é modelagem, construção e implantação. Eu acho que planejamento também envolve o chamado plano de incremento, certo? Que a gente estava falando, plano incremental, certo? Agora eu não tenho certeza disso, tá? Eu acho que quando fala planejamento, está falando tanto de planejar o que acontece aqui, como também planejar os incrementos futuros, tá? Mas eu posso estar enganando. Mas basicamente é isso, tá? Eu esqueci de falar isso aqui, né? Refinar a descrição do incremento, selecionar o incremento a ser entregue, estimar o esforço, enfim. Também não vou passar por isso aqui, também não. Modelagem. Aqui eu botei esse Vzinho aqui para dizer o seguinte: tanto o planejamento como a modelagem são as partes menos importantes de todo o arcabouço. Então, ao contrário de comunicação, que era muito importante, esses dois são pouco importantes. Por quê? Porque eles podem diminuir a agilidade. Então, se a empresa ela tem algum projeto que é simples e que é rápido, então muitas vezes ela vai precisar abdicar desses dois aqui. Porque isso vai. Se ela fazer esses aqui, ela vai diminuir a agilidade dela. Tá? Então nem sempre você vai ver esses dois caras aqui nos projetos do desenvolvimento. Tá? Construção. Construção divide em 2 partes, que é a implementação, que é você construir o código mesmo, e a parte de testes. A parte de testes, eu quero frisar uma coisa a respeito dela, que é o seguinte, o Opera até botou essa frase aqui, não é bem essa frase 100%, mas era mais ou menos assim. Os testes eventualmente vão ser feitos. A questão é quem que vai fazer eles. Se vai ser os devs ou vai ser os clientes. O que está querendo dizer aqui? Se os devs não fazer teste, ou não se esforçar em fazer os testes mal feitos, quem eventualmente vai ter que fazer os testes vão ser os clientes. Ou seja, quem vai perceber os bugs que está acontecendo vai ser os clientes. Isso não é bom. Então é bom que na construção os devs eles façam os testes, para evitar que os clientes façam. Tá? Falando um pouco, agora eu até botei barra aqui, implantação barra incremento. Por que tem esse barra aqui? Porque é literalmente o que acontece. A empresa ela entrega o programa e depois parte para o próximo incremento. Por isso que você pode ver as duas palavras. Você pode ver tanto o deployment, que é implantação, como você pode ver o incremento. Certo? Porque os dois acontecem ao mesmo tempo. A empresa ela entrega o produto e depois que ela entrega, ela parte para o próximo incremento. Certo? Aquela equipe, no caso, que a gente viu que pode acontecer paralelo, né? Então, beleza. É isso, falando das atividades genéricas. Por último, a gente vai falar sobre as atividades guarda-chuva, mais especificamente quais são as principais, né? A gente já viu lá o conceito de atividades guarda-chuva, a gente já viu que tem várias, não são apenas essas 4 que eu vou falar. Mas essas são as que a gente viu, então eu só vou falar delas, né? Primeiro, gerência de mudanças. Guilherme, uma coisa que ele falava muito é que mudança ela é incômoda e ela tira o foco da equipe. Só que elas são inevitáveis. Então, e o projeto tem que acompanhar elas, tem que ter essas mudanças, né? E o motivo pelo qual o Pérez fala isso é porque um projeto sem mudanças não é vivo. Então, se você não acompanhar as mudanças, o programa vai ficar meio ultrapassado, né? Que nem aquele exemplo lá que eu dei do MySQL, né?
Se surgir novos bancos de dados, você tem que trocar, porque senão vai ficar, vai ficar obsoleto, né? E aqui, como gerenciar bem as mudanças? Gradualmente. Então, como elas são incômodas e tiram o foco, e esse tirar o foco pode atrapalhar a agilidade, porque lembra, a gente quer agilidade, né? Se você tirar o foco dos seus, do seu time, você atrapalha a agilidade. Então, para você evitar que a agilidade ela diminua, você faz essas mudanças gradualmente. Então, ao invés de você, ok, a gente está precisando trocar aqui o gerenciamento de banco de dados. Vamos fazer isso de uma vez? Não. Você vai planejar como é que você vai fazer isso. Vai expor seus funcionários pouco a pouco aquele gerenciador de projeto e aí conforme eles forem obtendo aquele conhecimento, eles vão poder aplicar esse novo gerenciador nos próximos incrementos. Não é de uma vez que você faz isso, não, tá? Certo, esse foi a gerência de mudanças. Vamos falar um pouco sobre garantia de qualidade. Guilherme não falou tanto desse aqui, tá? Mas o que ele falou é o seguinte: a qualidade de um programa ela existe quando ele é sólido. Então, o que quer dizer esse sólido aqui, né? Quer dizer três coisas. Firmeza, firmeza é não ter bugs, ausência de bugs. Comodidade, que é você atender a necessidade do cliente, atender os requisitos que a gente viu lá atrás. E deleite, que é quando você supera as expectativas, tá? É basicamente isso que ele falou. Não lembro dele falando muito mais sobre essa parte de garantia de qualidade, não. Gerência de risco, ele falou bastante, só que eu não botei muita coisa aqui, não, porque ele ficou batendo na mesma tecla, né? Ele ficava falando, tem que ser proativo, basicamente, né? Aqui eu vou botar só o seguinte, né? Risco. O que é risco? Risco é o que pode dar errado, tá? Ele falou isso lá também. Então pode cair isso aí. O que pode dar errado. Beleza. Existem duas formas de você abordar a gerência de risco, tá? E pela aula de Miguel Pérez ficou muito claro que, obviamente, essa aqui é mais recomendada, que é a proativa, tá? A proativa ela é uma abordagem que ela tenta evitar os problemas. Então, você tenta entender quais são os riscos, quais são os problemas que podem acontecer. E aí, baseado nisso, você já cria algumas práticas para você evitar esses problemas, já no começo. E aí você também define um plano de ação caso der ruim. Então, mesmo que dê ruim, você tenta evitar, mas caso dê, e é inevitável que vai acontecer algumas coisas, a empresa, ela que tem essa abordagem, ela define já um plano de ação para caso acontecer. Então, aconteceu isso aqui. Isso aqui a gente já estava esperando que pudesse acontecer. Então, aqui já está o nosso plano do como é que a gente vai agir agora. Então, basicamente essa é a gerência proativa. E tem a reativa. Eu acho que ela, na maioria dos projetos, não é recomendada, porém ela pode ser usada, eu acho que para projetos mais simples, tá? Eu não acho que ela é 100% ruim em todos os casos. Mas ela é basicamente aquela gerência que ela só se preocupa com os problemas quando eles acontecem. Então ela não se antecipa para esses problemas, né? E aqui eu botei um segundo ponto, que é que elas dependem dos super-heróis. O que são esses super-heróis? São aqueles programadores fodões que sabem resolver os trem tudo. E são esses caras que a empresa ela vai depender quando acontece algum problema. Esse que é o problema da Reativa, que precisa sempre desse super-herói, basicamente, né? E por último, gerência de Ô, projeto, eu Caio, não lembro. Fala, Kaique. o ideal nessa gerência de risco aí é combinar as duas, né? A proativa e a reativa. Então, é ideal evitar os problemas e quando eles acontecem, resolver, né? Então, é ideal combinar as duas. É, é, isso sim. Na gerência de projeto, eu não lembro dele falando nada de gerência de projeto. Tanto que se você for olhar o slide também, não tem nenhum slide de gerência de projeto. Só que é uma das principais atividades do guarda-chuva, né? E aqui eu botei o pouco que estava no slide. Eu acho que tinha um slide falando dos quatro, e aí nesse slide estava falando que gerência de projeto é basicamente você acompanhar os incrementos. Ou seja, basicamente você gerenciar essa parte aqui, né? E é isso. Eu acho que da matéria acabou. Eu acho que uma parte que ficou faltando eu falar seria aprofundar nesses quatro aqui, tá? O slide tem bastante coisa aprofundando neles, tá?
Comunicação, acho que tem 2 slides falando de comunicação, lá na aula 3, no slide da aula 3. Planejamento, eu acho que está na aula 3 também. Modelagem e construção está na aula 4. Então, caso vocês quiserem aprofundar aí, o que é cada um, tá aí os slides, tá? Eu posso até escrever aqui onde é que tá cada um. Então, comunicação, quem quiser aprofundar, tá lá na aula 3. Lá pro final, tá? Aula 3 também. Planejamento. E aqui, modelagem, aula 4. E mesma coisa para construção. Cadê? Aqui, ó. Aula Pior que os nomes são bem 4. autoexplicativos, né? Tipo, modelagem é modelar, construção é É, construir, codar. É bem autoexplicativo. Comunicação é comunicar. Tem muito que. o que essas aulas fazem é, tipo, elas falam, tipo, como que você melhora essas partes e aprofundar, tipo, falar um pouco mais detalhadamente o que que você faz nessas etapas. Basicamente é isso, que Uhum, seria uhum. aprofundar, cara. Aham. Mas eu acho que por aqui já deu para entender o que que é cada coisa, né? Pelo exemplo Uhum. prático também acho que deu para entender. Vocês querem fazer a lista? Ué, pode Fazer ser. a lista sim, passar rápido, né? Eu tenho as respostas aqui também. Eu depois a gente comenta aí. Deixa eu abrir Deixa meu eu doc. abrir também. Cadê o. Pera aqui. Tá. Tirar print aqui de algumas questões. Ok, você tá gravando? Tô. Ah, Deixa eu tá. ver. Tô gravando. Nossa, Tô 30 suave. minutos de gravação só. Isso aqui vai É, ser a matéria é rápido. curta. Sim. Puxou aí, Kaique? Peguei, tô com o docs aberto aqui. Tá. Então vamos lá. Defina. Ó, esse aqui eu até expliquei, né? Defina o que é um plano de incremento e o fluxo incremental. O fluxo incremental é o próprio. Deixa eu jogar isso aqui para a página que eu estou usando para fazer a revisão. Só para. O fluxo incremental é basicamente o desenvolvimento seguindo o plano incremental, né? O plano de. Como é que é, Kaique? O fluxo incremental é basicamente o desenvolvimento seguindo o É, plano incremental, entregando as partes. é isso aqui, basicamente, né? Literalmente isso aqui. E o Uhum. plano de incremento é o planejamento de como é que isso aqui vai se desenvolver. A ordem de desenvolvimento. Isso. Quantos incrementos, quais serão eles, a ordem, Uhum. tudo mais. Uhum. Próxima questão. Então. E também eu acho que poderia encaixar se dizer que um tá dentro do outro, o fluxo está dentro do plano, né? Isso. O fluxo incremental está dentro do plano incremental. O plano incremental é o geralzão e o fluxo incremental é o desenvolvimento, seguindo os incrementos. Aham. A 2 também é fácil, eu já respondi na aula. Qual a razão da engenharia web enfatizar tanta agilidade, né? Aquela frase do cara resume, né? A internet, ela mudou a prioridade das empresas, né? Antes era o que, passou a ser quando, né? Uhum. Então Eu a coloquei agilidade... aqui, Pode falar, cara. eu coloquei aqui que a web ela muda o tempo todo, as tecnologias, os dispositivos e os navegadores. Sim. Que eu dividi em 3 partes, né? Porque velocidade de entrega, feedback rápido e mudanças constantes são a regra. Ah, é, eu Então, coloquei um negócio que estava no slide também, que ele colocou lá, que o atendimento é feito por demanda. sim. Just in time. Uhum. Tá, 3. 3 está perguntando, nas definições de arcabouço temos requisitos evoluem com o tempo, mudanças ocorrerão com frequência e linhas de tempo são curtas. Eu até expliquei isso lá quando eu estava falando de incremento, né? Qual a relação dessas definições com o modo incremental? E aí eu botei a resposta que eu tinha mostrado lá na aula, né? Então, requisitos evoluem com o tempo. Isso não é problema para o modelo incremental. Porque sempre que surgir um requisito novo, é só você atender ele com incremento, basicamente. Mudanças ocorrerão com frequência. Isso também não é um problema muito grande para os incrementos.
porque eles são pequenos e rápidos, né? Você não precisa reescrever o código todo. É Limites de tempo fácil são ajustar. curtos. Isso, é fácil ajustar. Limites de tempo são curtos também, não é um problema para o incremento, porque os incrementos são curtos. Naquele exemplo que a gente estava vendo, uma semaninha já, eu já fiz um incremento. E que o ideal também nesses casos é entregar as partes funcionais já ao cliente e só esperando tudo ficar pronto conforme os incrementos, né? Para 4. Essa 4 explique o funcionamento de diagrama abaixo. Então aqui eu falei que apresenta um fluxo, no caso aqui, atividades do arcabouço. Tá certo. Isso mesmo. Que eu fiz antes de estudar, tá? Então pode ter alguma coisa errada, mas eu vou corrigir depois. Se tiver alguma coisa errada, mas tá certo. No qual temos as atividades em ordem: comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação. E aí, lembra quando eu falei para vocês que essa última aqui pode ser tanto deployment, como também pode ser o incremento, né? Então, Pode ser exatamente. implantação ou eu incremento. Isso, exatamente. Porque acontece as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que, no mesmo processo, né? Eles entregam e aí já parte para o próximo incremento. Então Uhum. é isso. E essa definição de arcabouço aí, ela não deve ser aplicada a todos os projetos também. Uhum. Como, por exemplo, a parte de planejamento e modelagem, elas podem ser omitidas em alguns projetos. Exato. Isso é verdade. A 5, deixa eu tirar a print dela aqui. Peraí. Aqui, ó. 5. Existe alguma diferença da gerência de risco reativa e proativa? Como e onde pode ser usado para cada um? Ou como e onde pode ser usado cada um desses tipos de gerência? Então, é o que eu falei, né? Proativa, ela tenta evitar riscos e planejar um modo de agir, caso alguma coisa aconteça. E a reativa, ela se preocupa com os problemas quando eles acontecem, né? E aqui eu falei, reativa pode ser apropriada em projetos simples e pequenos, porque a postura proativa ela prejudicaria a agilidade. Então, lembra, às vezes vale a pena você fazer um negócio menos organizado, justamente para ser um pouco mais ágil, certo? Isso se aplica para aquela questão aqui das atividades. Então, às vezes compensa você ser menos organizado, tirando esses dois aqui para ágil. Aplica para essa gerência de risco e se aplica também para documentação. Porque documentação é um negócio que você precisa fazer, mas que às vezes vale a pena você negligenciar um pouco mais por causa da agilidade, tá? Então, isso E é o Pedro importante falou isso aí, saber. que a É, documentação às vezes fica de lado na engenharia web. isso, exatamente. Para o restante dos casos, a proativo seria mais indicada. E aqui também poderia falar o que você falou, né, Kaique? Uma combinação das duas, às vezes. Isso. Essa 6, eu não tinha feito ela, mas eu posso botar sua resposta aqui, Kaique. Eu fiz Ó, o essa problema aí. é que eu não tenho ela fácil aqui. Eu tenho minha resposta aqui. Pode ler, então. Vou mandar no chat aí. Aí você coloca aí. Ver se tem como. Isso eu vou tirar um print das outras questões. Eu mandei no chat. Tá? Peraí. Acabou-se. Essa é a questão 7. Pega essa resposta. Mas esse diagrama aí tá meio confuso mesmo. Devia ter perguntado dele na aula. É porque não tinha postado Ele ali. ia estar meio bugado. Parece uma parte aqui que não tá aparecendo. Uhum. Mas eu entendi foi isso, que tipo, ele faz meio que uma relação, ele coloca ali a engenharia web no meio e coloca de um lado a função e do outro lado as exigências técnicas. Eu pensei assim. Ah, aqui é como se fossem os requisitos, né? Ele coloca tipo ali, informativo, por exemplo. Isso aí é a função, download, função, personalizáveis, função, e do outro lado ele coloca as exigências, que seria intensidade de rede, simultaneidade, Uhum. desempenho. Entendi.
Tá aí, então. Essas 6 aí. A Eu entendi 7. como se fosse isso, mas pode ser que tá errado, né? Mas é isso. O problema é que eu não tem nem esse diagrama no slide que eu É, lembre. Então, essa daí eu acho que vai ficar meio sem responder mesmo. mas eu, como ele colocou esse círculo no meio aí com a engenharia web, eu acho que ele colocou meio que para interligar os dois ali, os dois diagramas. Mas sei lá. É. Essa 7 aqui está pedindo para descrever o processo sobre a expectativa do arcabouço. Aqui eu botei a explicação dele, que ele deu, né? Só que se eu for, eu refaria essa minha resposta aqui, porque eu acho que a atividade de guarda-chuva não é bem o que ele falou, não. Mas é a matéria dele, né? Então você tem que dar a resposta que quer. Mas, É porque enfim. a atividade guarda-chuva, ele na aula ele falava que era atividade gold, né? Que era atividade que o time dominava e fazia Isso. com rapidez. E aí, quando eu li o livro não tá falando isso. O livro tá falando, tipo, que a atividade guarda-chuva é umas atividades que meio que apoiam o processo todo. Uhum. É a atividade que fica por trás lá das ações e Aham. das ações e sei lá o que. Mas, não sei. A 8 agora. Peraí, não, tá aqui não, tá aqui, ó. Ah! A 8 é. A 8 já tá fácil. Basicamente, está pedindo para você explicar a relação desse diagrama, que é o diagrama do fluxo de incremento, com o diagrama das questões 4 e 7. O 4 seria um incremento específico, né? E aí você falaria isso, né? Isso aqui é basicamente um incremento específico. E o diagrama 7, que é o diagrama do arcabouço, seria basicamente uma visão diferente, né? Porque o arcabouço tem as atividades do arcabouço, que podem ser essas atividades aqui, né? No caso de um arcabouço genérico, né? Então é basicamente isso. Deixa eu ver o que eu respondi. O diagrama apresenta o modelo de processo incremental, consiste em várias interações paralelas das atividades mostradas no diagrama da questão 4. As atividades presentes são as atividades principais do arcabouço, genéricas, e elas são apoiadas pelas atividades chamadas atividades guarda-chuva. Basicamente foi isso que eu respondi. Beleza. A Tá bom. 9, a 9 é praticamente a mesma coisa que a 5. Diferencia, exemplifique. A única coisa que você está pedindo aqui é para exemplificar, né? É a 9 e a 10 eu respondi na mesma questão. Sim. Qual é o exemplo que você deu, Kaique? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Eu coloquei o exemplo da 9 e 10, eu coloquei corrigir um erro em produção ou planejar ações para evitar atrasos. Ah, tá. Entendi. E diferenciar, a gente já diferenciou na 5. Então, essa parte de diferenciar não tem por que Uhum. ver de novo. Gerência de risco. Gerência de risco, eu botei aqui na atividade delinear, analisar e evitar risco. E aí, riscos é aquilo que poderia dar de errado. Gerência de risco, às vezes também tenta evitar problema, planejar modo de ação caso os riscos se concretizem. Uhum. Então é isso. É, é Matéria isso. de boa. Acho que eu vou estudar por esse PDF, se eu acho que fica mais fácil.